Vou tentar aqui fazer um começo, meio e fim para você montar sua clínica de estética. Para quem é esse vídeo? Geralmente ele é direcionado para profissionais de saúde que têm característica de empreendedor. Tem pessoas que não querem correr o risco de empreender. Agora, existem outras que não se conformam com aquilo que ganha todo mês e ele quer, na verdade, construir algo diferente ou então ter carreira solo. Uma coisa ou outra não tem problema nenhum. Para você que tá tudo bem o que você ganha e tá bom do jeito que tá, e se você gosta dessa rotina, tá tudo bem também. Mas agora, o meu público são dois. Aquela pessoa que se formou agora e que fala assim, bom, eu preciso fazer uma pós-graduação e eu gostaria de ter meu negócio próprio. Ou então aquele profissional que já tem uma experiência de mercado e considera que a sua empresa ou que a sua capacitação pode lhe render uma empresa e assim você ter muito mais resultado do que o que tem normalmente no seu dia a dia. E sabe que tem capacidade, tem habilidades para isso, mas que precisa de um empurrãozinho. Então, eu encontrei isso para mim na estética, trabalho com ela há 8 anos e eu acredito que seja uma boa opção para quem gosta de cosmetologia, para quem gosta de ser humano, para quem gosta de anatomia, fisiologia, bioquímica. Eu acredito que seja uma boa opção. Eu vou te mostrar que não é tão difícil assim. Eu queria te mostrar o passo a passo. Então, me acompanha que você vai gostar do que você vai ver. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a decidir, a tomar uma decisão ao seu favor. Não a favor do mercado, não a favor de outras pessoas, mas para você. E olha, vou te falar outra coisa. Se você não tem nada a ver com isso, esse assunto não te interessa, não precisa assistir não, que a conversa vai ser longa e bem direcionada, tá bom? Eu sou o professor Nilson Pita. Sou farmacêutico há 25 anos, professor universitário, trabalhei em universidades dando aula durante 20 anos, também trabalhei com curso técnico, trabalhei com pós-graduação, minha formação básica é na produção e controle de medicamentos e cosméticos e há 8 anos atuo na área de estética, com atendimentos e tudo mais. E eu resolvi usar essa ferramenta para alavancar o máximo de pessoas possível. E tenho como objetivo atender você que tem sede de encontrar algo que realmente faça diferença para o seu dia a dia. Vou te falar mais, se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no Instagram ou no Facebook e você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu vou te convidar. Se inscreve no nosso canal do YouTube, que a gente publica material com muita frequência, dá um joinha e acompanhe o nosso trabalho, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Então, clínica de estética, eu quero trabalhar com você baseado em 5 passos. Um deles, capacitação. Outro, seleção da área de atuação. Terceiro passo, investimento e planejamento. Não adianta só ter dinheiro, você tem que saber como usar. Legislação mais legalização do seu negócio e a implementação. Como que eu vou fazer? Então, os 5 passos é importante porque isso vai te ajudar no desenho de um projeto. E é bom sempre você ter noção do que você vai conseguir fazer a partir da informação. Porque muitas vezes você quer montar um negócio, você quer trabalhar alguma coisa e você não sabe por onde começar. Como eu já tenho clínica de estética, como eu dou aula, como eu falo com vários profissionais por dia, às vezes eu
chego a conversar com 20, 30, 40, já cheguei a falar com 100 profissionais em um só dia, tirando dúvidas, esclarecendo e tudo mais. Então isso dá alguma condição de te falar a respeito do assunto, e isso também vai alavancar o seu entendimento. E colocando aqui na mesa a experiência de 8 anos em alguns minutos de vídeo, e eu espero que isso te ajude, e se você tiver afim, vai ajudar. Então vamos falar da capacitação. Bom, o profissional, ele precisa se especializar. Ele precisa se especializar no assunto que ele vai atuar. Porque você fala assim, eu gostaria de trabalhar com estética, tudo bem, o que você gostaria de trabalhar? Qual que é a sua formação? Porque se você for biomédico, farmacêutico, vou colocar assim, dentista, odontólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, e esteticista. Aqui eu digo de nível superior, tá bom? Tecnólogo em estética. Você tem aqui opções diante da legislação, com base num conselho ou em alguma diretriz sanitária, uma condição de trabalho. Não quero dizer aqui que eu concordo, que eu não concordo, nesse momento eu não quero falar a respeito disso, mas eu quero te falar que a gente tem uma legislação e que a gente tem que seguir essa legislação. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer uma pós-graduação para verificar se é isso que eu quero. Então o que eu tenho que te falar? Antes da pós, é importante você fazer cursos de capacitação. Por que fazer curso de capacitação? Para você identificar se é isso mesmo que você quer. Durante o tempo que eu trabalhei na universidade, eu fui supervisor de estágio. E uma pergunta recorrente que eu tinha dos meus alunos era assim, professor, o que você acha que eu devo fazer depois que eu me formar? Eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero descobrir alguma coisa para eu fazer. E não é assim que você descobre. A orientação que eu sempre dei é assim, o que você mais se familiarizou durante o seu curso de graduação? Mas será que é isso mesmo que você quer? Então, geralmente quando você faz um investimento numa pós-graduação, você, além do tempo que você vai investir dinheiro. Por exemplo, uma pós-graduação razoável na área de estética, ela vai lhe custar mais ou menos 12, 8, mais ou menos 10 mil reais. Isso eu estou falando de quanto você vai gastar de matrícula, de recursos com relação à instituição, mais transporte, mais alimentação e mais essa coisinha aqui que é imensurável, o seu tempo. Muitas vezes você vai ter que dispor de finais de semana e tudo mais. E de repente você fala assim, poxa, depois de um ano, que é geralmente a duração de uma pós-graduação, você vai falar assim, não era isso que eu queria, né?
mas o curso de capacitação às vezes ele tem duração de horas, às vezes tem duração de dias, e ele começa a falar assim, bom, isso é bom para mim e eu quero fazer isso. E aí quando você vai para a pós, você não está mais iludido, você está consciente do que você quer e por que você está lá. Porque toda vez que você vai estudar qualquer coisa, seja na faculdade, seja numa pós-graduação, vão existir assuntos que não vão te agradar. Você vai falar, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Um baita de um final de semana, um solzão, e eu gastando meu dinheiro aqui. Poderia estar viajando, poderia estar com a minha família, poderia estar me divertindo. Mas quando você sabe o propósito, o motivo que você está fazendo aquilo, aí você fala assim, bom, eu quero trabalhar com produtos estéticos invasivos. Tenho que entender eletroterapia? Tenho, inclusive para correlacionar, não é o que eu quero usar, mas para eu ter o título de especialista, eu vou ter que passar por isso também, gostando ou não gostando. É como a gente faz uma universidade. Eu tive dificuldade com alguns assuntos, apesar de hoje eu gostar e até não ter o ranço que eu tinha na época da faculdade. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade com parasitologia, não tem nada a ver com tudo que eu fiz na vida, mas hoje em dia eu vejo aplicação no meu contexto, mas na época de universidade eu não podia ver aquilo na minha frente, tive dificuldade para passar por aquilo, e passei e depois fui escolhendo o caminho para trilhar. Então a capacitação ela é indispensável. Hoje você tem muitos recursos, inclusive áudio, vídeos, informações. Procure informações de qualidade e se capacite com profissionais que tenham know-how para isso. Tem bastante gente boa no mercado, onde você vai conseguir identificar qual é a sua área de atuação. Na estética hoje a gente trabalha com basicamente 2 segmentos: os invasivos, não cirúrgicos, e a parte de não invasivos. Tem pessoas que, por exemplo, é da área de saúde, mas não pode ver sangue. Não tem problema nenhum, desde que a pessoa identifique, ela saiba, o meu negócio não é esse. E de repente ela trabalha muito bem com eletroterapia e se dá muito bem com isso. E olha, eu vou te falar, tem uma infinidade de atividades que você pode fazer. Inclusive é um dos obstáculos que eu vejo que as pessoas colocam na frente sem ter necessidade. Você não é obrigado a fazer isso ou aquilo outro. Você precisa fazer algumas coisas que tem a ver com a sua vocação, com a sua habilidade e que você consiga desenvolver. Você não gosta de procedimentos invasivos? Tem uma série de procedimentos que não são invasivos e que dá uma boa rentabilidade. Por exemplo, depilação a laser tem a ver com a área de estética. Se você falar de eletroterapia, uma radiofrequência bem feita, uma criofrequência, uma criolipólise, vai depender da sua capacitação para você trabalhar muito bem isso, de forma que você atenda seus clientes e ele encontre em você um diferencial. Vou te contar só uma historinha. Por exemplo, o que mais me chamou a atenção em trabalhar com a área de estética? Eu, por exemplo, me graduei em farmácia. Na época que eu fiz faculdade de farmácia, era um curso integral, era muito diferente do que é hoje. Eu posso te falar porque eu me graduei de uma forma, dei aula na graduação já de outra forma, mas o que me chamou a atenção na estética? Eu sou farmacêutico e farmacêutico sempre quis, é um desejo da maioria dos farmacêuticos que gostam do cuidado ao paciente, sempre quis prescrever. E a legislação que tinha, que favorecia a prescrição farmacêutica, para o cliente, ela tinha pouco valor.
Por quê? Aquilo que eu poderia prescrever e orientar, ele ia direto lá na gôndola e pegava. A gente quase que tinha que pedir, pelo amor de Deus, para ele levar um papelzinho onde a gente estava escrevendo aquilo que para nós era uma prescrição e para ele era uma informação qualquer. E como eu trabalhei muito com drogaria, com manipulação, com assuntos regulatórios, com o hospital, eu falava, puxa, tem uma série de coisas que a gente poderia fazer, atingir o cliente, trazer benefícios para ele e também ganhar dinheiro. E qual que é o pecado de você ganhar dinheiro? Parece que profissional de saúde que não for um médico, um cirurgião plástico, é pecado ganhar dinheiro. Eu tenho um colega que ele fala assim, olha, a gente tem que ir uma vez por ano para Disney e outra vez por ano para Europa. Eu ouvi essa colocação dele, eu achei engraçada no primeiro momento, mas eu pensei o seguinte, falei, por que não? Qual o pecado que tem de você biomédico, você farmacêutico, você fisioterapeuta, enfermeiro, dentista e tal, de conquistar inclusive financeiramente os benefícios que a sua profissão pode te promover? Porque se fosse para trabalhar de qualquer jeito, para ganhar qualquer coisa, você não precisava ter investido tanto tempo que você investiu na sua universidade. Então, pensa nisso. Nesse momento aqui, para você decidir se faz ou não a pós-graduação, se entra ou não nesse segmento de estética, é importante você conhecer, ter as informações a respeito, fazer curso de capacitação e falar assim, bom, é nisso que eu tenho que investir. Talvez você invista aí 1.000, 2.000, 3.000, até 5.000 reais, antes de investir esses 10, mais o transporte, mais a alimentação, mais um ano do seu tempo numa pós-graduação para se aventurar. Trabalhe um pouco mais a informação de forma que você dê um tiro certeiro e aí você consiga atuar e ter a flexibilidade de atuação, porque como essa nossa área estética ela é relativamente nova, ela começou a se fortalecer em 2011, praticamente 9 anos, ainda tem muita coisa para ser ajustada, muita coisa para ser definida, e isso gera uma certa insegurança para muitas pessoas. E qual que é o problema? Se você tem esse viés empreendedor, esse desafio vai te fazer motivar, não desanimar. Vai ter algumas situações desfavoráveis, sim, mas você precisa fazer dessa situação desfavorável favorável ao seu sentido. Por exemplo, há um tempo atrás houve uma proibição dos biomédicos trabalharem na mesoterapia com desoxicolato, e eu tive vários ex-alunos, colegas e tudo mais que me perguntavam assim, professor, e agora, o que eu faço? Eu não posso mais usar desoxicolato, e isso tudo é um problema, caramba, e agora? Meu Deus, e um desespero, quase morrendo por conta disso. E eu falei assim, bom, gente, eu trabalho com isso há 8 anos, nunca usei desoxicolato. A gente, profissional de saúde de nível superior, a gente precisa, na verdade, ter alternativas. Então, seja a minha prescrição, fazendo prescrições orais, se eu não puder fazer, que eu tenha outros profissionais que me ajudem numa massagem modeladora, numa alternativa de tratamento. Por exemplo, no caso da mesoterapia, tem uma infinidade de substâncias que eu posso legalmente, legitimamente substituir o desoxicolato e ter até mais resultados com menos risco de intercorrência e tudo mais. Então, é assim, quando você se aprofunda naquilo que você está se dedicando em fazer, você sempre vai achar uma alternativa. E vou te falar, aquilo que é um problema para você pode ser a sua grande solução, a sua grande sacada para você se diferenciar nesse mercado. Mas a gente não pode fugir da capacitação no sentido dos princípios que a gente, profissional de saúde, tem na própria academia, na própria universidade. Não dá para você trabalhar
pensando no seguinte, olha, na estética é diferente, tá? A anatomia muda, a bioquímica muda, a fisiologia muda. Não. Se você for por esse caminho, a chance de você dar errado é muito grande. Porque o nosso organismo, independente do segmento que a gente esteja atuando, ele é o mesmo. E ele segue aquele padrão universal. Então você não pode se esquecer disso. Então qualquer coisa na estética que a gente não consiga encontrar fundamentos que sejam compatíveis com o organismo humano, pula fora, que isso é modismo e isso não vai se sustentar, e muitas vezes quem ensina não pratica. E isso vai te gerar um grande problema, que é a falta de respaldo. Agora, quem atua, quem pratica, poxa, é muito bacana isso, porque ele sabe o caminho das pedras. Por exemplo, eu dei muito curso de capacitação presencial, onde eu tinha poucos alunos, porque eu sempre zelei por isso, ter poucos alunos para a assistência ser melhor, e muitos modelos para a gente trabalhar. Então eu lembro muito bem que não era pouco frequente a gente ter ali 150, 200, 300 procedimentos para fazer em 10 pessoas. Então, se você pensar que em média cada pessoa vai fazer 20, 30 procedimentos, não tem como essa pessoa não sair de um curso desse capacitada, treinada. E ao mesmo tempo eu tinha a oportunidade de ouvir 200, 300 pessoas no final de semana. Como que pode isso, né? Numa dinâmica meio que frenética, e também treinando as pessoas para isso. Então aí você encontra o histórico para você falar assim, bom, eu fiz, eu treinei, eu peguei a teoria, encontrei fundamentos e esse negócio é para mim. Ou então, olha o tempo que você economiza quando você fala assim, esse negócio não é para mim. Putz, aí você faz o que? Desencana daquela situação e vai procurar outra, até você achar. Qual é o problema disso? Eu entendo isso como uma solução, mas dificilmente você, na estética relacionada à saúde, que para mim estética é saúde, você não vai encontrar uma área que te encante. Eu gosto de uma estética de resultado, eu gosto de uma estética fundamentada. Não é qualquer assunto que me encanta na estética. Tem situações que até a legislação me permite realizar, mas eu não me interesso por realizar, ou porque eu vejo que não tem resultado, ou porque eu vejo risco muito grande de intercorrências, e principalmente intercorrências que eu não vou conseguir resolver. Isso é uma coisa complicada, né? Uma coisa complexa. Então, você precisa ter isso em mente para poder ter o argumento da decisão. Muitas vezes você fica flutuando entre isso, entre aquilo, entre o glamour desse ou daquele profissional, ou da condição, seja ela de status intelectual ou financeiro desse ou daquele profissional, e você não olha para aquela realidade que você precisa construir para você. Então, eu entendo que esse tópico da capacitação, ele é o mais importante. Invista nisso. Nisso você vai ganhar tempo e dinheiro, porque tempo necessariamente é dinheiro. E isso vai te dar segurança para você seguir em frente e conseguir trabalhar. Bom, essa é a primeira parte da nossa conversa, né? E para complementar aquilo que a gente estava conversando, a seleção da área de atuação, ela passa por onde? Pela identificação da sua vocação. Pois é, se você vai atuar com substâncias
ou com procedimento invasivos, você precisa ter afinidade por seringa, agulha e sangue. Você tem que ter sangue frio para trabalhar também possíveis intercorrências, né? E o ser humano é uma caixinha de surpresa. Não dá para você falar assim, isso vai acontecer com esse e não vai acontecer com aquele. Não existe isso, gente. Mas eu quero um procedimento 100% seguro. Esquece. Não existe. Não existe em nenhum processo da área de saúde isso. Se você trabalha como biomédico e trabalha com exames laboratoriais, tem risco nisso. Tem risco do equipamento não estar calibrado, tem risco de fazer uma coleta inadequada, tem risco de não ter uma boa conservação do material biológico, tem um risco de um falso negativo. Se você é fisioterapeuta, de repente você está acompanhando uma sessão de pilates, de repente a pessoa escorrega, cai e tem uma fratura. Isso é difícil de acontecer. Pois é, mas pode acontecer. Você pode ser surpreendido por qualquer situação dessa. Se você está trabalhando com injetáveis, não é diferente. A questão é você dominar a informação e saber o que fazer ou a quem recorrer no momento de dificuldade. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com vários profissionais. Agora há pouco mesmo estava vendo uma colega: professor, me ajuda aqui que eu tive uma intercorrência, e a gente foi conversar a respeito da intercorrência. Para ela, aquilo é um bicho de 7 cabeças, mas no universo que eu estava te falando anteriormente, ela é perfeitamente plausível, fácil de você lidar, e você tem que ter a serenidade e a segurança para transmitir esse benefício para o seu cliente. Porque muitas vezes o cliente quer de você atenção, olho no olho. Olha, deu problema sim, mas nós vamos resolver assim, assim, assado. Pode não ser tão simples assim de resolver, mas posso resolver de outra forma. Tem uma outra parte que são os procedimentos não invasivos. Tem uma série deles que traz benefícios bem expressivos. Por exemplo, uma radiofrequência no tratamento de uma gordura localizada, de um processo de flacidez, ele é fantástico e ele traz ali benefícios implacáveis. Quando você fala de drenagem linfática, quando você fala de massagem modeladora, quando você fala de rádio, quando você fala de peeling de diamante, quando você fala de peeling de cristal, quando você fala até de uma limpeza de pele. E olha só, se em algum momento alguém te falar você não pode usar isso, você pode usar aquilo, e vice-versa. Então essa é a importância da capacitação e da sua vocação, para você saber como que vai atuar. Invasivos, se eu tiver afinidade por isso daqui, ok. Se eu não tiver, eu vou usar essa. E tem uma parte que é bastante interessante e que a gente deve explorar, é a prescrição. Prescrição não só dos produtos invasivos que eu vou usar no procedimento dentro de uma clínica, mas aquilo que vai fazer com que o cliente lembre de você todos os dias durante o tratamento. Então, quando você faz um tratamento tópico, você tem condições de prescrever um tratamento tópico ou um tratamento oral para aquele cliente, é fantástico. E assim, todos aqueles profissionais que eu listei anteriormente, eles têm essa condição. Porque a grande maioria das substâncias que a gente pode utilizar aqui na área de estética, elas são substâncias consideradas correlatas, ou seja, que dispensam a prescrição médica.
E se você achar uma boa farmácia de manipulação, ela vai te ajudar com isso. Se você fizer uma parceria com um bom farmacêutico, porque eu falo da manipulação, porque a farmácia de manipulação ela tem um arsenal de correlatos que é muito grande e que traz benefícios termogênicos, eutróficos, venotróficos, com substâncias que trazem menos efeitos colaterais, que trazem praticamente nenhuma dependência. Puxa, um arsenal imenso. Essa foi uma das coisas que a gente conseguiu descobrir, e que foi uma das coisas que me encantou também para eu poder migrar para o segmento de estética. Então, você vê aqui a seleção, e aquilo que você selecionou como área de atuação, o que você deve fazer? Você deve se especializar, se capacitar nela, ter condição crítica de avaliar um protocolo, um procedimento, uma prescrição, um protocolo para você transmitir a segurança que o seu cliente necessita e o resultado que ele tanto espera. Porque a estética ela é muito envolta de uma expectativa grande, de uma melhora, de uma autoestima e tudo mais, que é o que o seu cliente espera de você. Então, selecione a área que você vai atuar e trabalhe essa área. Dê condições ao seu cliente dele trabalhar e ter segurança no seu atendimento. Então, isso é demais de importante e interessante para você. E se você fizer uma boa seleção, você vai conquistar esses passos que eu estou te falando. Você vai conseguir ter sucesso, você vai conseguir entregar o resultado para o seu cliente, você vai conseguir ter a satisfação profissional, que é uma das coisas mais importantes para nós profissionais de saúde, e atuando na estética não é diferente. Então, presta bem atenção nisso. Essas informações elas são indispensáveis para você que deseja ter uma clínica de estética, para você que deseja empreender no segmento de estética. Se até aqui você deu um tique, ok, é isso que eu preciso, é isso que eu sonho em trazer benefícios para os meus clientes a partir dos meus conhecimentos. E eu posso te assegurar que o segmento de estética ele traz essa satisfação, ela traz a autoestima tanto para o cliente como para nós profissionais. Ela traz o resultado, ela traz o respeito e ela traz também os recursos financeiros que a gente precisa para completar todo esse elo.